Agora vamos falar dos princípios batistas voltados para a vida cristã. Primeiro, a salvação pela graça. A graça é a provisão misericordiosa de Deus para a condição do homem perdido. O homem, no seu estado natural, é egoísta e orgulhoso. Ele está na escravidão de Satanás e espiritualmente morto em todas as transgressões e pecados. Devido à sua natureza pecaminosa, o homem não pode salvar-se a si mesmo, mas Deus tem uma atitude benevolente em relação a todos. Apesar da corrupção moral e da rebelião, a salvação não é resultado dos méritos humanos. Antes, emana do propósito e iniciativa divina. Não vem através da mediação sacramental, nem de treinamento moral, mas como resultado da misericórdia e poder divinos. A salvação do pecado é a dádiva de Deus através de Jesus Cristo, condicionada apenas pelo arrependimento em relação a Deus, pela fé em Jesus Cristo e pela entrega incondicional a Ele como Senhor. A salvação que vem através da graça, pela fé, coloca o indivíduo em união vital e transformadora com Cristo e se caracteriza por uma vida de santidade e de boas obras. A mesma graça por meio da qual a pessoa alcança a salvação, da certeza e a segurança do perdão contínuo de Deus e do seu auxílio na vida cristã. A salvação é dádiva de Deus através de Jesus Cristo, condicionada apenas pela fé em Cristo, a rendição à soberania divina. 2. As exigências do discipulado. O aprendizado cristão inicia-se com a entrega a Cristo como Senhor. Desenvolve-se à proporção que a pessoa tem comunhão com Cristo e obedece aos seus mandamentos. O discípulo aprende a verdade em Cristo somente por obedecê-la. Essa obediência exige a entrega das ambições, dos propósitos pessoais e a obediência à vontade do Pai. A obediência levou Cristo à cruz e exige de cada discípulo que tome a própria cruz e siga a Cristo. O levar à cruz ou negar-se a si mesmo expressa-se de muitas maneiras na vida do discípulo. Este procurará primeiro o reino de Deus, sua lealdade suprema será a Cristo. Ele será fiel em cumprir o mandamento cristão. Sua vida pessoal manifestará autodisciplina, pureza, integridade e amor cristão em todas as relações que tem com os outros. O discípulo é completo. As exigências do discipulado cristão estão baseadas no reconhecimento da soberania de Cristo, relacionam-se com a vida em um todo e exigem obediência e devoção completas. Terceiro, o sacerdócio do crente. Cada homem pode ir diretamente a Deus em busca de perdão, através do arrependimento e da fé. Ele não necessita para isso de nenhum outro indivíduo, nem mesmo da denominação. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Depois de tornar-se crente, a pessoa tem acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Ela entra no sacerdócio real, que lhe outorga o privilégio de servir a humanidade em nome de Cristo e deverá partilhar com os homens a fé que a acalenta e servi-los em nome e no Espírito de Cristo. O sacerdócio do crente, portanto, significa que todos os cristãos são iguais perante Deus e na fraternidade da igreja local. Cada cristão, tendo acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, é seu próprio sacerdote e tem a obrigação de servir de sacerdote de Jesus Cristo em benefício de outras pessoas. Quarto, o cristão e o seu lar. O lar foi constituído por Deus como unidade básica da sociedade. A formação de lares verdadeiramente cristãos deve merecer o interesse particular de todos. Devem ser constituídos da união de dois seres cristãos dotados de maturidade emocional, espiritual e física e unidos por um amor profundo e puro. O casal deve partilhar ideais e ambições semelhantes e ser dedicado à criação dos filhos, na instrução e disciplinas divinas. Isso exige o estudo regular da Bíblia e a prática do culto doméstico. Nesses lares, o Espírito de Cristo está presente em todas as relações da família.
As igrejas têm a obrigação de preparar os jovens para o casamento, treinar e auxiliar os pais nas suas responsabilidades, orientar pais e filhos nas provações e crises da vida, assistir aquele que sofre em lares desajustados e ajudar os enlutados e encarnecidos a encontrarem sempre um significado na vida. O lar é base no propósito de Deus para o bem-estar da humanidade e o desenvolvimento da família deve ser de supremo interesse para todos os cristãos. Quinto, o cristão como cidadão. O cristão é cidadão de dois mundos, o reino de Deus e o estado político, e deve obedecer à lei da sua pátria terrena, tanto quanto à lei suprema. No caso de ser necessária uma escolha, o cristão deve obedecer a Deus antes que ao homem. Deve mostrar respeito para com aqueles que interpretam a lei e a põem em vigor e participar ativamente da vida social, econômica e política com o espírito e princípios cristãos. A mordomia cristã da vida inclui tais responsabilidades como o voto, o pagamento de impostos e o apoio à legislação digna. O cristão deve orar pelas autoridades e incentivar outros cristãos a aceitarem a responsabilidade cívica como um serviço a Deus e à humanidade. O cristão é cidadão de dois mundos, o reino de Deus e o Estado, e deve ser obediente à lei do seu país tanto quanto à lei suprema.